The Silence of the Girls, da Pat Barker. O Silêncio... Eu não fui ver como é que está traduzido em português. Bem, parecia que era O Silêncio das Mulheres e não das Raparigas. Porque, na verdade, quase todas as... Faz muito mais sentido que sejam mulheres em português do que provavelmente... Bom, estou-me a adiantar já. Mas eu concordo, por acaso, com a tradução do título. Este é um livro que nos conta um episódio de Guerra de Troia. Se têm conhecimento do que se conta da Guerra de Troia, porque obviamente que é praticamente tudo ficção, não é realidade. Isto não é ficção histórica, é ficção, e é um livro que conta mitos como história. Ok? É mais nesse sentido, portanto, nada disto são factos reais. No entanto, há muita coisa, portanto, há muitas peças de teatro, poesia épica e outros textos que sobreviveram e que são possíveis de serem consultados para criar histórias que sejam fidedignas a essas fontes. Não quer dizer que sejam historicamente corretas. Ok? Pronto. Isto é uma coisa que eu acho que é preciso salientar. O The Silence of the Girls é-nos contado em grande parte da história por uma personagem que se chama Briseis, que basicamente é uma mulher que é um despojo de guerra, um prémio de guerra, que tinha uma posição social relativamente elevada e que depois se torna escrava. E é uma escrava que está no cerne de uma questão que... portanto, de uma rixa entre duas personagens extremamente importantes do campo grego durante a Guerra de Troia. Isto é a maneira mais simples que eu posso falar sobre a Briseis, porque se vocês não sabem ou não conhecem sobre o que é a Guerra de Troia, isto se calhar é o suficiente para vocês saberem mais algo sobre ela. Se conhecem a Guerra de Troia, então já ouviram falar nela. É uma personagem que de resto é completamente insignificante. Porque o que é importante é o rei Agamemnon, ou o Agamemnon, e o Aquiles. O herói, o Aquiles. E ela, a Briseis, torna-se escrava dele. Portanto, nós temos toda a perspectiva dela durante a Guerra de Troia, porque ela torna-se escrava do Aquiles logo muito no início da Guerra de Troia. A Guerra de Troia durou 10 anos, portanto... e viver no campo onde estavam os gregos digamos que não eram condições de vida para ninguém. Era viver em tendas entre o mar e Troia. Portanto, era um campo extremamente grande, com imensas pessoas. Nós vamos conhecer um pouco o que é viver naquele campo, porque normalmente quando se fala de Guerra de Troia fala-se das batalhas, ou fala-se obviamente que isto vai depender dos livros que vocês escolherem ler, não é? Há uns que falam o que é sobre o lado troiano, ou sobre o que é estar dentro das muralhas de Troia. Neste, nós vamos ver as coisas pelo olhar da Briseis. E uma das coisas que eu gostei bastante é que é um livro que se foca naquilo que as mulheres passavam, na maneira como elas poderiam encontrar maneiras de sobreviver, ou de continuar a viver, mas também mostra... Eu acho que a personagem da Briseis... eu ia dizer que era stress pós-traumático. Eu tenho sempre um problema em dizer se é stress pós-traumático, se é apenas trauma. Porque, à medida que nós vamos vendo a história, a Pat Barker criou, ou
pelo menos caracteriza a Brizais como a vida dela não era perfeita, nem nos moldes modernos, nem se calhar até mesmo aos moldes da época, antes de ser raptada e tornar-se escrava. Mas ao mesmo tempo a vida dela no próprio campo não era das piores. Podia ter sido muito pior. Ela podia não ser jovem, podia ser velha e ter que comer, não ter um sítio para dormir, ter que comer dos restos e ser usada e abusada por quem o quisesse fazer, por exemplo. Ela podia ter ficado com... Podia em vez de ter ficado escrava do Aquiles, ter ficado escrava de um outro herói qualquer, e ele ser uma completa besta. Não quero dizer que eu continuo a ser da opinião que o Aquiles não era muito puro, mas e era um bocado besta também, mas mesmo assim ela poderia ter sido pior. E ela sabe de outras mulheres que estiveram em situações piores. Portanto, há aqui uma espécie de luta interna por parte da personagem de... Ela quer sobreviver, primeiro de tudo. Ela quer continuar a viver. As coisas são más. As coisas podiam ser piores. E ela não está nas mãos dela poder mudar o que quer que seja, ela está só dependente dos outros. Ela é apenas um objeto, ela não é... Ela é uma escrava, é um objeto. Ela é algo que pode passar de mãos, é algo que não tem liberdade, não interessa o que ela sente, não interessa aquilo que ela faz, ela tem que obedecer e fazer aquilo que lhe mandam. E é isso. E há uma coisa que eu acho que... Eu li este livro com outras pessoas e chegámos todos à conclusão que o livro tem uma certa falta de sentimento, tipo, pelas coisas que ela passa. Há muitas vezes o relato é muito frio. E muitas vezes o relato também é extremamente, em algumas coisas, usa palavras muito contemporâneas, que pode ser estranho para algumas pessoas. Por acaso não estranhei. Mas pode ser estranho para algumas pessoas. E eu acho que isso da parte mais fria, acho que é intencional. Porque eu tinha a sensação que esta história foi contada, ou estava a ser contada, portanto a história da Brizais, anos depois. Portanto, ela tinha um certo distanciamento a contar aquilo que tinha acontecido. E, no entanto, por 2 momentos eu tive que parar a leitura. Uma foi logo no início. Há uma personagem que faz algo que normalmente é uma coisa que me faz sempre parar nos livros. Não vou dizer o que é porque pronto, nem é relevante para a história, mas é algo que quando eu leio uma história que envolva esse tipo de situação faz-me sempre parar. E a segunda foi o final. O final que eu não me recordo se é mesmo o último capítulo, se são os últimos capítulos, que é depois dos gregos ganharem e tomarem Troia e o antes de regressarem a casa. E é brutal no pior sentido da coisa. Não é que eu não saiba o que muitas vezes acontecia nas guerras, às mulheres, às crianças, aos homens, basicamente a todos os vencidos, e que continua a acontecer. Uma coisa é saber, outra coisa é ler ou ver. Apesar disto ser ficção,
não deixa de poder afetar, e realmente essa parte houve ali alguns momentos que, e posso não ter chorado que nem uma Madalena, acontece, mas de resto acho que talvez eu não sei se será o defeito, mas a falta de emoção é uma coisa muito grande. E de resto, eu acho que de resto o livro caracteriza muito, muito, muito bem o que é o silêncio das mulheres. Obviamente aplicado à época, mas que se pode até extrapolar para outras épocas. E também o facto de, quer dizer, uma pessoa não se pode esquecer que todos os épicos, toda a poesia épica, todas as peças de teatro, eu estou, por acaso, agora estou a ser um bocadinho absoluta demais, não é todos, a maioria dos que sobreviveram e que têm sido estudados como canon, são escritos por homens. Mesmo que existissem coisas escritas por mulheres, muitas delas perderam-se no tempo. Ou não estão assinadas como tivessem sido escritas por mulheres. Essa também é outra coisa. Portanto, nós grande parte da história que conhecemos, mesmo que seja mitologia ou whatever, histórias de ficção de certas épocas, a maior parte das vezes são vistas pelos olhos dos homens. Portanto, falta sempre a voz das mulheres. Portanto, eu acho que é muito interessante. Acho sempre muito interessante ler este tipo de livros. Obviamente que são sempre um reimaginar daquilo que poderia ser uma personagem a sentir, e a autora escolheu Briseis, mas podia ter escolhido outra personagem, e existem outros livros também que eu quero ler que têm outras personagens, provavelmente, e outras situações também da época greco-romana. Uma outra coisa que eu estranhei neste livro: há uma série de capítulos que não poderiam ser contados pela Briseis, porque a Briseis só conta aquilo que presenciou e que viu. E isso é uma parte que eu achei muito interessante, porque a Briseis não era omnipresente, portanto não podia estar em todo lado. Mas iria perder-se pedaços da história se não houvesse, então, os outros capítulos. E eu estranhei imenso a voz desses capítulos, porque não é a voz do Aquiles, mas é algo ou alguém a relatar aquilo que estava a acontecer ao Aquiles, como se estivesse a ver. E não é claro quem é que está a fazer, quem é esse narrador, não é claro. Portanto, essa parte eu estranhei imenso. Tirando isso, eu acho que é um livro que só recomendaria a quem, das duas uma, ou gostam de mitologia, ou gostam de ler recriações de mitos ou histórias ou de ficção, mas pelos olhos das mulheres. De outra maneira, não estou a ver este livro a agradar a muito mais pessoas. E vou querer ler mais. Existe uma trilogia da Pat Parker que é sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu quero muito ler, porque eu acho que é um dos temas que ela, daquilo que eu descobri, ela muitas vezes aborda a guerra e sobreviventes da guerra, stress pós-traumático de guerra, ou de guerras, neste caso. Isso soa-me interessante. Já leram este livro? Ficaram interessados em ler? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.